Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Eves Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educa PE. A aula de hoje é a de número 12. Bora falar sobre a força da gravidade. A força gravitacional. Trata-se de uma força de atração que surge entre todos os corpos que possuem massa. E aí, a gente pode saber um pouco mais sobre a força e a relação com o peso de um corpo. A força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa. O planeta Terra, por exemplo, é capaz de atrair os corpos ao seu redor em direção ao seu centro, por causa do seu campo gravitacional. A força gravitacional, na realidade, é uma força atrativa que vai surgir entre todos os corpos com massa. O planeta Terra, por exemplo, ele vai ser capaz de atrair os corpos que estão ali ao seu redor, justamente por toda essa força que está no seu campo gravitacional. Geralmente, a força gravitacional ela é muito pequena. Isso pode ser percebida nos casos em que pelo menos um dos corpos possui uma massa muito grande, como a massa de uma estrela ou de um planeta. Agora, nesse exato momento, você está sendo aí, atraído por todos os objetos ao seu redor. Mas essas forças elas são tão fracas que você não percebe. Se você tentar pular o mais alto que conseguir, mesmo que se esforce muito, não conseguirá passar de uma determinada altura, simplesmente porque a Terra vai puxar você constantemente para baixo. A força de atração gravitacional, ela vai depender das massas dos corpos que vão estar ali envolvidos. Quanto maior for a massa, maior será a força de atração existente entre eles. E aí, ninguém sabe de fato qual é a origem da força gravitacional. Somente entendemos o seu funcionamento. Quanto mais distante estiverem os corpos, menor será a força de atração entre eles. Nessa imagem que está aí na telinha, no slide, você pode observar que a gente tem justamente a nossa estrela, o Sol, que está justamente atraindo todos os planetas para si. E aí eles estão em órbita. Mas quanto mais estiver longe ou distante que esteja, a força da gravidade ela vai ser menor. Bom, todavia, mesmo distante, a força de atração entre o Sol e todos os planetas do Sistema Solar ela vai ser suficiente para mantê-los em órbitas regulares. E aí, quando os planetas estão em órbita em torno do Sol, o mesmo vale ali também para a Lua, orbitando a Terra. Eles estão caindo em direção ao Sol. Mas como as suas velocidades orbitais elas são muito grandes e fazem um ângulo de 90 graus com a força gravitacional, suas distâncias em relação ao Sol permanecem aproximadamente constantes, sofrendo somente pequenas variações. A aceleração da gravidade, quando se fala da força da gravidade ou a força gravitacional, que a gente vai ter a questão da aceleração, ela foi observada e também estudada por diversos cientistas, como Galileu Galilei e Isaac Newton, ao longo dos séculos. E, no entanto, foi justamente Newton que conseguiu calcular pela primeira vez a força de atração gravitacional entre dois corpos por meio da lei da gravitação universal. Aí a gente tem justamente a imagem de Isaac Newton quando uma maçã cai justamente em cima da sua cabeça, ou seja, puxada pela força da gravidade da Terra. E aí a gente vai falar agora sobre a gravidade terrestre. A força da gravidade ela vai ser capaz de acelerar os corpos em direção uns aos outros. Essa aceleração é chamada de gravidade. Ao nível do mar, a gravidade terrestre é de aproximadamente 9,8 metros
por segundo ao quadrado. Ou seja, qualquer corpo que esteja solto a essa altura é atraído em direção ao centro da Terra com a velocidade que aumenta em 9,8 metros a cada segundo a sua queda. E nessa imagem, que é bem legal que está aí, a gente tem um prédio onde as pessoas estão ali justamente jogando alguns objetos. E esses objetos, quanto maior for a altura, maior será a velocidade que ele vai atingir. Bom, quanto maior for o tempo que o corpo leva para cair, maior será a velocidade no momento em que ele vai chegar justamente no solo. Assim, se não levarmos em conta o atrito que tem no ar, todos os corpos que caem ao nível do mar possuem a sua velocidade aumentada em aproximadamente 9,8 metros por segundo a cada segundo. Agora quero falar uma relação aí entre peso versus massas. A força gravitacional com a qual a Terra atrai todos os corpos ao seu redor, ela é chamada de força-peso ou simplesmente peso. Cuidado, galerinha. Quando nos referimos à quantidade de matéria que compõe algum corpo, fazemos referência à massa e não ao peso. É importante não confundir aí esses conceitos, já que o peso é a força gravitacional que um corpo é capaz de exercer em qualquer outro corpo que tenha massa. A massa, ela é apenas uma quantidade de matéria, geralmente medida em gramas ou quilogramas, por exemplo, que é contida em um corpo. E agora vai aí algumas curiosidades em relação à força da gravidade. A força gravitacional que a Lua ela faz sobre a Terra, ela vai ser suficiente para arrastar a água do mar e formar o que a gente chama de marés. Mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, a força ali de atração gravitacional do Sol vai ser suficientemente forte para manter a Terra presa em sua órbita. E aí a gente tem essas imagens em relação à questão da formação das marés. Os buracos negros, por exemplo, que é outro tipo de curiosidade, são os corpos celestes que apresentam os maiores valores de gravidade conhecidos no universo, por ter ali uma massa muito menor que a massa da Terra. A Lua ela não possui a sua gravidade, né? Assim, cerca de 5 vezes menor, que está valendo ali aproximadamente, quando se fala da sua força gravitacional, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente tem a imagem de um buraco negro que tem uma força da gravidade muito alta, né? Porque sem a sua gravidade, a Terra, quando se fala da Terra, ela não teria ali o quê? A atmosfera, e tudo que se encontra fixo na superfície terrestre estaria simplesmente flutuando pelo espaço vazio. A gravidade lá na Lua ela vai ser bem menor do que a Terra. Ao pisar na Lua, os astronautas sentiram quase 5 vezes mais leves do que aqui na Terra. Bom, hoje eu falei aí para vocês um pouco da força da gravidade. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula do Educa PE.